Olá, alunos! Professor Alan aqui na área, o seu professor de informática para o concurso. E nós vamos agora dar continuidade à nossa sequência de vídeos de informática para o concurso 2025, onde eu vou trazer aqui para vocês uma série de vídeos com os assuntos mais cobrados em prova. A gente vai seguindo aqui uma sequência desses vídeos com esses assuntos e no momento nós estamos falando aqui a respeito dos conceitos básicos, ou seja, os fundamentos que permitem o computador funcionar, tá certo? Então vamos aqui para a nossa aula, onde nós vamos agora falar um pouquinho mais a respeito desse funcionamento do computador. Primeira coisa que nós vamos começar a entender aqui é a respeito da linguagem que é utilizada pela nossa máquina. Pessoal, o computador, por se tratar de uma máquina eletrônica, ele vai trabalhar, ou seja, ele vai lidar com um tipo de informação que é diferente do que nós estamos acostumados. Então, o computador ele vai fazer uso do que nós chamamos de linguagem binária, tá certo? Essa linguagem binária é justamente o sistema de numeração que os computadores utilizam para poder representar e processar os dados, ou seja, tudo que você tem dentro do seu computador, todas as informações que você tem ali, elas são representadas através desse sistema que foi criado lá atrás, tá? Isso aqui não é uma novidade, lá os primeiros computadores já faziam uso desse tipo de linguagem. E aqui o nosso papel é entender como é o funcionamento dessa linguagem, sempre com foco em resoluções de prova, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente vai começar então esse entendimento dessa linguagem. Para isso, nós vamos fazer uma comparação com a linguagem que nós já conhecemos. A gente sabe que, para nós, aqui humanos, né, nós lidamos com uma linguagem numérica que nós começamos a aprender lá no comecinho da vida escolar, que é a nossa linguagem decimal e, claro, vai nos acompanhar a nossa vida inteira. Essa linguagem decimal, ela é formada por 10 dígitos. Então, nós aprendemos o seguinte, ó, nós conhecemos os números que vão de 0 até o número 9, e a partir desse conjunto de números nós conseguimos representar qualquer valor numérico, tá? Então, para isso, você vai o quê? Simplesmente mudar a posição desses números e acrescentar mais números. Se você precisa de um número maior, você, é claro, vai utilizar ali 2, 3, 4, 5 algarismos para conseguir chegar àquela representação. Então, diante dessa ideia, nós temos aí a formação de infinitos números. Então, está aqui o exemplo. Ó. Nós temos aqui o número 1, número 8, 23, 145, 368, 1536, todos eles formados sempre com números que vão de 0 a 9. Agora, no caso do computador, ele não vai trabalhar com 10 valores, ele vai trabalhar apenas com 2 valores, tá certo? Daí o nome desse sistema ser chamado de binário. Esse bi vem justamente de 2 números que ele vai utilizar, ou seja, para o nosso computador, a representação dos dados ela vai ser dada somente por 0 e 1. Aí você pensa assim, Alan, mas eu achei que o computador ele fosse até mais inteligente, mais complexo ali na hora de calcular as coisas. Como é que ele vai lidar com esse conjunto absurdo de informações ali com menos números e não mais números do que nós estamos acostumados? Pessoal, aqui, essa linguagem ela não foi escolhida à toa, tá? Embora pareça que é algo mais limitado, da mesma forma que nós conseguimos, com 10 algarismos, gerar infinitos números, o computador ele também consegue representar suas informações de maneira infinita. Basta que para isso ele aumente o que? A quantidade de zeros e uns. Tá legal? Então não é porque ele lida só com 0 e 1 que ele tem ali uma linguagem limitada. Muito pelo contrário. Você vai perceber que a escolha dessa linguagem ela é fundamental justamente pelas tecnologias que o computador vai utilizar. Então aqui nós temos alguns exemplos de valores que podem ser criados a partir dessa linguagem. Então eu tenho aqui ó, o 0, o 1. Alan, aqui eu tenho 10. Não existe 10, não existe 110 na linguagem binária. O que existe é um valor 0, 1, 0. Aqui eu já tenho um valor 1, 1, 0 e aqui um valor que vai seguir essa sequência. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui na linguagem binária, tá? Se você quer representar mais informação, basta que para isso você aumente o número de algarismos. Tranquilo? Como eu disse para vocês, essa linguagem aí ela não foi escolhida à toa. Por que é que eles decidiram usar
esse sistema binário e não o sistema decimal? Justamente, pessoal, pela capacidade de você representar as tecnologias que o computador utiliza através dessa linguagem, tá? Basicamente, o computador ele vai ter tecnologias que você tem aí dois estados possíveis. Como é isso, Alan? Basicamente, o computador trabalha com eletricidade. E dentro do seu computador existe um componentezinho chamado de transistor, tá? Ou transistores, depende aí da pronúncia que você queira dar. E esses transistores, eles têm duas situações. Ou eles podem estar desligados, ou seja, ele não está passando ali corrente elétrica, e aí eu posso representar esse estado dele com o valor zero. Ou ele pode estar ligado, ou seja, ele pode estar transmitindo ali a eletricidade, e aí eu represento com o valor 1. Só que, além desses dispositivos, que eles, na verdade, são a base para um funcionamento de um dispositivo que nós estudaremos mais adiante, que é o nosso processador. O seu processador ele é formado por milhões de transistores e eles vão funcionar como se fossem interruptores, tá? É a mesma ideia. De um lado, você pode cortar o fornecimento de energia elétrica, ele bloqueia essa passagem de energia, então ele tem ali o estado zero, ou seja, você não tem ali a transmissão de energia elétrica naquele momento, ou ele pode liberar a passagem de energia elétrica. E aí ele passa, então, a ser representado com esse valor 1. Então, eu consigo, por exemplo, criar códigos computacionais para fazer uma alteração no funcionamento desse dispositivo, através do uso dessa linguagem binária, indicando em que momento ele vai liberar a passagem de energia e em que momento ele não deve liberar essa passagem, justamente utilizando esses valores de zeros e uns, tá certo? Então, a eletricidade é um exemplo que se encaixa perfeitamente no uso dessa linguagem, já que eu só tenho dois estados possíveis, ou eu não tenho energia elétrica, ou eu tenho energia elétrica. Então, por isso que eu não vou precisar de uma linguagem com mais algarismos, só o 0 e 1 já resolve aqui a nossa situação. Só que, além da eletricidade, o seu computador ele também utiliza outras tecnologias. Por exemplo, no nosso sistema de computadores, nós trabalhamos com luz. É o exemplo aqui do que nós temos na internet via fibra ótica, né? Se você tem uma internet hoje que utiliza fibra ótica, você tem uma internet de alta velocidade. E a fibra ótica nada mais é do que você ter ali feixes de luz, né, que nós chamamos aí de lasers, sendo disparados através de uma fibra de vidro, né? Então, daí o nome de fibra ótica. A palavra ótica remete justamente à luz. E aí, nessa situação, eu posso também representar com a linguagem binária. Por quê? A luz, da mesma forma, eu só tenho dois estados possíveis. Ou, aqui no caso, a gente está usando uma representação de uma lâmpada para ficar mais fácil, né? Ou a lâmpada ela está ligada, emitindo luz, ou ela está desligada, não está emitindo luz. Então, percebam que a linguagem binária se encaixa aqui, mais uma vez, perfeitamente para você representar esses estados da nossa tecnologia de luz. Ou você emite luz, ou você não emite. Quando você emitir, eu posso representar isso como sendo o valor binário 1, e quando você não tiver a transmissão de luz, eu posso representar como 0. Uma terceira tecnologia que é bastante presente nos nossos computadores é a tecnologia de magnetismo. Ela está presente, inclusive, num dos principais dispositivos que nós temos no nosso computador, que é o disco rígido, também conhecido como HD. Embora ele esteja aí sendo substituído gradualmente por um outro equipamento, que nós iremos estudar lá na frente também, que é o SSD, ele ainda está presente nos nossos computadores, tá? Além do HD, existem outros, existem as fitas magnéticas, existe aí o finado disquete, né, que hoje em dia a gente acaba que não utiliza mais. São exemplos de tecnologia que vão utilizar o magnetismo, como se fosse mesmo uma pilha mesmo, né, aqui, ó, representando essa tecnologia. De um lado eu tenho o sinal positivo e do outro lado eu tenho aí o sinal negativo. O sinal positivo, ele pode ser representado pelo valor binário 1, enquanto que o lado negativo, né, a gente tem ali o valor representado como 0. Então, é mais um exemplo de como essa linguagem ela se encaixa perfeitamente. Então, agora entendido por que eles escolheram essa linguagem binária para poder representar ali as informações no computador, justamente porque
o computador vai lidar com essas tecnologias que só vão aceitar esses dois estados aí. Não existe uma terceira possibilidade, por exemplo, para a luz. Ou você vai ter a luz ou você não tem. Não existe uma terceira possibilidade para o magnetismo. Ou é o polo positivo ou é o polo negativo. Então, diante dessas tecnologias duais, ou seja, que só aceitam dois estados possíveis, a linguagem binária foi a escolhida para poder você representar isso de uma maneira que você possa controlar. A ideia da linguagem binária é que você possa dar instruções ao computador para ativar esses dispositivos da maneira que você deseja. E aí nós vamos agora começar então a falar sobre alguns termos que estão ligados a essa linguagem. Por exemplo, você vai encontrar aí na sua prova, muitas vezes, essa palavra chamada bit. O termo bit, ele vem, na verdade, ó, dessa palavrinha aqui em inglês, ó, binary digit, ou, já traduzindo aqui para a gente, dígito binário. O dígito binário, ou simplesmente o bit, ela é a menor unidade de valor na informática, tá? E é exatamente o quê? Os valores que podem ser 0 ou 1. Então, quando eu falo do bit, eu estou falando de um valor, tá? Que pode ser o 0 ou pode ser o 1. E ele é considerado a menor unidade de valor na informática, tá? Algumas questões de provas, elas vão trazer um enunciado perguntando exatamente isso. Qual o nome que nós damos para a menor unidade de valor na informática? Ou seja, não existe a possibilidade de algo ser representado no seu computador que seja menor do que um bit. A unidade mínima vai ser um 0 ou um 1. Só que o computador, ele não vai lidar simplesmente com um 0 ou com um 1. Ele vai lidar ali com um conjunto de valores muito maiores. E a ideia é que quanto mais bits você tenha, quanto mais representações de zeros e uns você vá juntando ali, maior a quantidade de informações que você pode representar. Da mesma forma, se eu quero representar, usando a linguagem decimal, um conjunto de 100 possibilidades ali, 100 valores, eu preciso de 100 números. Eu preciso de números que vai de 0 até 99. No caso dos valores binários, nós também precisamos ali de uma quantidade maior de bits, de zeros e uns, para representar informações mais complexas. Para a gente entender como é que funciona isso, vamos voltar à ideia da nossa lâmpada, tá? Lembra, a lâmpada ela pode ter dois estados possíveis. Ou você pode ter uma lâmpada ligada, ou você pode ter uma lâmpada desligada. Aí eu te pergunto, quais são as possibilidades que eu tenho para uma lâmpada? Vamos falar agora exatamente como é que funciona essa ideia de conjunto de bits. Quanto mais bits você tiver, mais possibilidades de representação você vai ter. Então, com uma lâmpada, eu só tenho duas possibilidades, ou duas representações. Ou essa lâmpada ela vai estar desligada, que nós falamos aí que vai ser representada com o valor 0, ou essa lâmpada vai estar ligada. Então, aqui eu só tenho duas possibilidades, ou seja, duas maneiras de representar essa lâmpada. Agora, e se eu tiver, na verdade, duas lâmpadas? Aí nós já temos agora mais possibilidades. Nós vamos ter aí 4 representações que eu posso ter. Por exemplo, as duas lâmpadas podem estar desligadas, ou seja, seria o valor binário 0, 0. Eu posso ter a lâmpada 1 ligada e a lâmpada 2 desligada. Seria a representação 0, 1. Posso ter agora o contrário, a lâmpada 2 ligada e a primeira aqui desligada. Então, seria o valor 1, 0. Posso ter ainda as duas ligadas, 1, 1. Então, agora, temos aí um total de 4 representações. Além, se eu tiver, na verdade, 3 lâmpadas, quantas combinações eu vou conseguir gerar? Agora, nós já temos aqui 8 representações possíveis. São elas: você pode ter as 3 lâmpadas desligadas, que seria o 0, 0, 0. Você pode ter apenas a terceira aqui, que era o 0, 0, 1, a do meio, as duas finais aqui, a primeira, as duas aqui ligadas e a do meio desligada, as duas primeiras ligadas e todas elas ligadas. Então, percebam que agora eu posso ter essas combinações aqui de valores binários, que vai de 0, 0, 0 até finalmente chegar ao valor 1, 1, 1. Qual é a ideia aqui? A ideia, de novo, pessoal, quanto mais valores binários eu conseguir trabalhar ali, significa que você vai ter mais possibilidades de representações diferentes. Porque cada um desses valores aqui, eu posso associar a algum elemento do meu computador, alguma informação que eu quero representar. E aí vai vir justamente essa ideia de múltiplos binários. Ou seja, se você tem
apenas um valor binário, e aí nós falamos aí no exemplo anterior como se fosse as lâmpadas, né? Com uma lâmpada, a gente tinha o quê? Duas possibilidades. Ou ela estava desligada, ou ela estava ligada. Então, se eu tenho apenas um valor binário, eu só tenho duas possibilidades. Ou ele pode ser o valor 1, ou ele pode ser o valor 0. Agora, se eu trabalho agora com 2 bits, aí nós vamos ter o quê? 4 possibilidades que a gente viu lá. Ou vai ser o 00, ou vai ser o 01, ou vai ser o 10, ou vai ser o 111. E aí nós vamos aumentando isso de maneira exponencial. Perceba que a cada bit que eu adiciono aqui, ó, agora se eu tiver 3 bits, aí eu já passo a ter 8 possibilidades de representação. Se eu coloco 4 bits, eu já chego em 16 combinações diferentes. Se eu tenho aqui 5 bits, já vamos para 32. Se eu tenho 6, já chegamos em 64. A cada bit que você adiciona, você dobra a representação de valores. Então, de maneira que quando eu tiver um total de 10 bits, nós teremos aqui um total de 1024 combinações, tá certo? Isso daí é a ideia de múltiplos binários, e aí a partir dessa ideia, o computador ele vai conseguir representar qualquer informação, desde um simples arquivo até um vídeo do seu computador. Para isso, basta que ele aumente a quantidade de bits para que ele consiga gerar combinações cada vez maiores. Agora, muitas vezes você pode acabar encontrando dois termos que as pessoas elas confundem na hora da prova. A palavrinha bit, que nós já aprendemos a identificar, aqui a gente está falando daquele valor que pode ser um 0 ou pode ser um 1, e que eu posso ter um conjunto de bits. Eu posso ter ali uma informação representada por 2 bits, por 4 bits, por 100 bits, tá? A quantidade ela vai mudando de acordo com a complexidade da informação. Mas também existe uma outra palavrinha que é bem comum de nós encontrarmos em prova, que é a palavra byte. E aqui nós precisamos entender para não confundir na hora da prova. Quando eu falo de bit, eu já sei que é o 0 ou o 1. Já o byte, nós estamos falando aqui de um conjunto de bits, mas não é um conjunto qualquer, é um conjunto específico, tá? Quando nós juntarmos aqui 8 bits, tá? Quando nós tivermos aí um conjunto de 8 bits, nós teremos o equivalente a um byte. Ela é a unidade, essa palavrinha byte, ela é a unidade que nós utilizamos para falar de armazenamento de dados no seu computador. É por isso que quando você vai comprar um pendrive, o que o vendedor vai te dizer é o seguinte: olha só, eu tenho esse pendrive aqui que cabe bastante informação. Ele tem uma capacidade de 32 GB. O final sempre vai terminar em byte. Por quê? Porque os nossos dispositivos de armazenamento, eles funcionam, né, o seu armazenamento ele é medido em quantidade de bytes. Só que aí você vai ter dispositivos que armazenam milhares, milhões de bytes. Mas a ideia é, quando eu tenho um conjunto de 8 bits, eu posso chamar isso também de byte. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Eu tenho aqui ó, o bit, que pode ser um valor 1 ou valor 0, e quando eu juntar 8 bits, eu digo que eu tenho um byte. Uma outra nomenclatura que nós vamos encontrar para o byte vai ser a palavrinha caractere ou caractere. Por que que byte e caractere são a mesma coisa? Porque nós temos ali, seguindo aquela lógica que nós acabamos de falar, quando você conseguir ali um conjunto de 8 bits, você consegue gerar 256 combinações. É só você lembrar, ó, 2 elevado a 8 vai dar 256 possibilidades diferentes. Isso é suficiente para você representar as letras do alfabeto. Letra A, letra B, letra C. Porque cada letra dessa ela vai ser o quê? Uma sequência de bits diferente. Tá? É também suficiente para a representação dos números do seu teclado de 0 a 9, dos símbolos que você tem no seu teclado, o arroba, o jogo da velha, caracteres especiais como os acentos, né? O acento agudo, circunflexo, exclamação e por aí vai. Ou seja, com 256 combinações diferentes, eu consigo armazenar qualquer caractere do meu teclado. Por isso que, na sua prova, você pode ter assim, ó, 8 bits é igual a 1 byte, que é igual a 1
caractere, certo? Pode aparecer com essas 3 representações. Agora, quando você está utilizando o seu computador, você não vai escrever apenas uma letra. Você vai escrever o quê? Palavras, você vai escrever textos. Uma simples conversa no seu WhatsApp vai gerar ali um conjunto de caracteres, de letras, de acentos, de espaço. Inclusive, o próprio espaço ele é considerado um caractere e precisa ser representado. Isso da forma também binária para o seu computador. Então, aqui eu tenho a palavra informática para concurso representada através da linguagem do computador. Cada letrinha dessa, cada espaço é justamente formada por essa sequência de valores binários aqui, ó. Você percebe que ele está separado em grupos de 8 em 8. Justamente por quê? Porque esse conjunto de 8 bits representa cada letra, cada acento, cada espaço, ou seja, cada caractere. Então, aqui eu tenho um caractere, que é esse primeiro grupo aqui, que eu também vou chamar de byte, e o total que forma essa palavra vai gerar para mim um conjunto de 25 bytes ou 200 bits. Sempre que a questão pedir para você converter a quantidade de bytes para bits, é só você multiplicar isso por 8, tá certo? Então eu multiplico aqui 25, que é a quantidade de bytes que eu tenho aqui, por 8, e isso vai dar 200. Alan, por que eu tenho que multiplicar por 8? É só você lembrar. Um byte aqui, ó, ele é equivalente a quanto? Um byte, na verdade, é um conjunto de 8 bits. Por isso que você faz essa multiplicação aqui por 8. Como eu disse para vocês, cada letra, cada acento, cada espaço do seu teclado, ele é representado por uma sequência diferente de valores binários, né? E isso daí gerou o que nós chamamos de tabela ASCII, que foi uma padronização que eles criaram para que quando você digita a letra A, apareça uma sequência de bits. Quando você digitar a letra B, vai aparecer uma outra sequência de bits. E isso tem que ser padronizado. Imagine que um teclado feito aqui no Brasil, quando você aperta o A, ele gera uma sequência de valores binários. Aí um outro teclado que você comprou, importado ali da Shopee, seja lá qual foi a loja, e você traz para o Brasil, quando você apertar a letra A, ele já gera uma outra combinação de sequências binárias aí. Isso não daria certo no seu computador. Então, tem que ter um padrão. Então, todos os teclados, todos os programas de texto, eles lidam com a mesma sequência binária que é padronizada por essa tabela. Alan, eu preciso decorar essa tabela? Claro que não, pessoal. Nem eu consigo decorar isso aqui, que já dou aula há mais de 17 anos sobre informática. Então, não tem como você decorar essa sequência binária. É só para você entender o quê? A ordem. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, a letra A, tá? Ela é representada por essa sequência binária aqui, ó. O que nos interessa é o termo aqui, ó, a letra, na verdade, o símbolo que ele está representando e o seu valor binário para a gente entender essa lógica. Então, aqui ela é representada por essa sequência de 8 bits, que a gente já viu, que vai ser esse conjunto, né, de 8 bits. E aqui eu tenho, ó, 01, 00, 00, 01. Se eu quero representar a letra A em minúsculo, aí ele já traz essa outra sequência aqui, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ou seja, o que vai mudar, por exemplo, de uma letra maiúscula para uma letra minúscula, são os 4 primeiros valores aqui, ó. Ele mantém um padrão que é, os últimos 4, ele permanece o mesmo, ó. 001, no caso do B, ó, 0010, 0010, na letra C, 0011, aqui, ó, letra C minúscula, 0011. Então, o que está mudando é só esse conjunto aqui da frente. E isso vai seguir, lógico, um padrão aí do alfabeto, um padrão para os outros símbolos também, tá certo? Agora, uma outra palavrinha, lembra que a gente está estudando aqui alguns termos que podem aparecer na nossa prova quando a gente fala desses conceitos básicos da informática. Uma outra palavrinha que também pode aparecer é justamente o termo Word. E o Word significa em português exatamente o significado de quê? Palavra. Por isso que o nome do programa da Microsoft para você digitar texto, ou seja, para você digitar palavras, é chamado de Word. Mas agora, quando eu falo Word dentro desse conceito de dispositivos de computadores, de linguagem dos computadores, a palavra
Word, o termo Word, ele representa a quantidade de bits que o processador consegue manipular de uma só vez. Pessoal, existe no nosso computador um equipamento, um dispositivo lá chamado de processador. O nome já está dizendo, esse dispositivo ele vai processar dados, ele vai calcular aquelas informações ali que ele precisa e gerar um resultado. Pode ser na tela, através de um texto, pode ser através de um som. Tá legal? Então, existe um dispositivo no nosso computador que ele está a todo momento manipulando os dados que estão chegando para ele. Esse dispositivo é o nosso processador. E o que acontece é que os processadores, eles lidam com a quantidade de bits diferente. Antigamente, você tinha os primeiros processadores lidando ali com um conjunto de 16 bits. Depois vieram os processadores que passaram a lidar com mais bits de uma só vez. E para a gente entender essa ideia de quantidade de bits que ele lida por vez, a gente pode fazer uma analogia com, por exemplo, um malabarista, né? Imagina o seguinte, ó, o malabarista, ele é o nosso processador. É aqui que ele vai ter que lidar com a quantidade de dados que está chegando para ele. E o bit é a quantidade de bolinhas que ele consegue equilibrar ali por vez. Então, ele tem ali, nesse momento, né, nesse exemplo aqui, ele está lidando ó, com 5 bolinhas ao mesmo tempo, ou seja, seria aqui um processador que lidaria com a quantidade de 5 bits, ou seja, a cada tarefa que ele está fazendo ali, ele está trabalhando com esse conjunto de 5 bits. Nesse exemplo aqui, inicial. Os processadores mais antigos, eles já eram capazes de lidar com informações ó, de 16 bits. Então, os dados que chegavam para ele chegavam nesse conjunto de 16 bits. Aí, o que acontece é que esses processadores eles foram evoluindo. Então, ao longo dos anos, eles foram aumentando a quantidade de bits que eles poderiam lidar com vez. Então, fazendo de novo a analogia aqui do equilibrista, é como se ele agora estivesse adicionando mais bolinhas para ele equilibrar ali naquele momento. Depois vieram os processadores, que é o que nós temos atualmente, que são os processadores de 64 bits. Então, pode ser que você encontre muitas vezes esse termo aqui na sua prova. Ó. Processadores de 32 bits e processadores de 64 bits. Às vezes, a banca ela vai chamar isso de arquitetura x86 e arquitetura x64. Então, o que é que esse termo se refere? A quantidade de bits que o processador vai lidar naquele momento, tá? E isso daí nós chamamos o quê? De word. Então, word é a quantidade de bits que o processador consegue manipular de uma só vez. Então, tá aqui a tabelinha já com essa identificação. Processadores de 16 bits, o tamanho da word, da palavra, é justamente 16 bits, ou seja, ele lida ali a cada momento com 2 bytes. Processadores de 32 bits, eles têm uma word dele, na verdade, equivale a 32 bits, 4 bytes, e os processadores atuais, a word dele, ou seja, a palavra que ele lida, é de um total de 64 bits, ou o equivalente a 8 bytes. Então, em resumo, nós temos o bit, que é o valor binário, que pode ser 0 ou 1. Agora, o computador lida só com um bit? Não, ele vai lidar com um conjunto de bits. E quando eu tiver um conjunto de 8 bits, que é o suficiente para mim representar uma letra ou um símbolo, eu chamo isso de byte, ou eu também posso chamar isso de caractere. A palavra, diferente do byte, o byte, pessoal, ele sempre vai ser fixo. Ele nunca muda, tá? Do seu celular para o seu computador, notebook, seja computador dos anos 90, todos eles, quando eu falar de byte, eu estou falando de 8 bits. Já a palavra não. Ela é o quê? Variável. Ela vai mudar de acordo com a arquitetura do seu processador. Processadores mais antigos lidavam com 16 bits por palavra, outros 32, e os atuais é os que têm 64 bits representando a palavra, ou seja, esse termozinho Word. Dependendo do concurso que você vai fazer e dependendo da banca, ela pode ainda cobrar de você a conversão de decimal para binário. Tá legal? Embora a linguagem do computador possa parecer algo difícil, você converter um número de decimal para binário é algo extremamente simples. Para você fazer isso, você vai fazer uma divisão sucessiva daquele número em questão por 2. Tá? Então, por exemplo, se eu quero saber
qual é a representação do número 45 em binário, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar este número, 45, e vou fazer a divisão dele por 2. 45 dividido por 2, isso vai dar quanto? 22. 2 vezes 22, ele dá 44. Né? Então, nós temos aí o resto 1. E esse resto ele vai ser importante, tá? Então, eu pego o número 45, que é o número da questão, dividi ele por 2, o resultado é 22 e o meu resto vai ser 1. Lembra, nós vamos fazer aqui a divisão sucessiva. Significa que este número 22, eu vou continuar dividindo por 2. Então, você continua a divisão por 2. Então, agora eu tenho 22 dividido por 2. Isso vai dar 11. 2 vezes 11 dá 22, então o resto aqui vai ser 0. Aí eu continuo, ó, 11, continuo dividindo por 2. 11 dividido por 2, isso vai dar 5. 2 vezes 5 dá 10 e o resto é 1. 5 ainda dá para dividir por 2? Dá. Então vai ficar agora a divisão por 2, o resultado é 2. 2 vezes 2, isso dá 4. 4 para 5, o nosso resto vai ser 1. 2 ainda dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2, Alan. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 2, o resultado é 1. 1 vezes 2 dá 2 e o resto é 0. Agora eu te pergunto, o número 1 dá para você dividir por 2? Não dá mais, porque já é menor do que o número 2. Então, o 1 é um número que eu não consigo mais dividir por 2, então eu paro a minha divisão. E aí nós chegamos no nosso número em binário. Ah, então quer dizer que o número vai ser isso aqui, ó. Essa sequência aqui, quase. É quase isso. Você vai pegar o resto da divisão, que é o nosso número binário, só que você vai pegar ele na direção contrária. Tá, ó. Então, ele segue a direção oposta da divisão. Então, o nosso número binário ele vai ser, ó, esse 1 que sobrou aí no final, esse 1 que não dá mais para você dividir, ele é o primeiro elemento. Depois, vem voltando, ó, vai vir o 0, depois o 1, depois o outro 1, depois o 0 e depois o primeiro 1 que eu encontrei lá na divisão. Então, cuidado, porque o número binário ele é obtido pela divisão sucessiva por 2, mas o resultado ele vai ser a sequência inversa, tá certo? Então, está aqui o nosso número binário, 45, significa em binário 1, 0, 1, 1, 0, 1. A repetição ela é a mãe da retenção. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo para você fixar como é que funciona essa divisão aí. A retenção ela é a repetição ela é a mãe da retenção. Então, vamos repetir aqui esse processo para mais um número. Eu vou pegar aqui um número, ó, 135. O que é que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que fazer a divisão dele por 2. Uma coisa que você já deve ter observado é que, como eu estou fazendo uma divisão sempre por 2, que é a base da nossa linguagem binária, né? Quando o número for ímpar, significa que o resto já vai ser 1. E quando o número for par, o resto vai ser 0. Então, quando eu divido 135 por 2, aqui eu tenho 67. 2 vezes 67 vai dar 134. Então, aqui o resto é 1. Aí eu continuo fazendo a divisão sucessiva. Então, agora vai ser 67 dividido por 2, o resultado vai ser 33. 2 vezes 33 dá 66 e o resto aqui também é 1. Próximo agora vai ser 33 dividido por 2. Isso vai resultar para mim 16. 2 vezes 16 dá 32, o resto é 1. Agora, eu já tenho um número par, então já sei que aqui o resto vai ser 0. 16 dividido por 2, aqui dá 8. 2 vezes 8, 16, o resto 0. 8 dividido por 2, aqui dá 4. 2 vezes 4, 8, e o resto é 0. 4 ainda dá para dividir por 2? Dá. Então, aqui vai ficar 2. 2 vezes 2 dá 4, o resto é 0. 2 dividido por 2, aqui eu tenho como resultado 1. 1 vezes 2 é 2 para aqui 2, o resto é 0. Chegamos ao final, o 1 não dá mais para dividir, e agora chegou o momento de nós organizarmos isso aqui. Então, lembra, vai ser sempre o quê? Voltando, ó. Vai começar desse 1, que você não consegue mais dividir, ó,
e vem voltando até você chegar no primeiro resto que você encontrou da divisão. Então, nosso número vai ser 1, que é esse aqui, depois 0, esse outro 0 aqui, esse outro aqui, ó, mais esse, aqui o 1 e os últimos 3 1s. Então, esse número aqui, em binário, na base 2, equivale ao número 135 na linguagem decimal, tá certo? Como nós estamos aqui aprendendo a fazer isso, você pode, inclusive, tirar a prova, né, se o seu cálculo está correto, fazendo uso aqui da calculadora do próprio sistema operacional. Então, eu venho aqui no Windows, vou abrir a minha calculadora, ó. Ela abre no modo de padrão. Então, se você clicar aqui, nesse menuzinho aqui do lado, você tem um modo que ele chama de programador, tá certo? É só clicar aqui e agora você pode escrever o número em decimal mesmo, ó, 135, e aí ele vai mostrar para mim, ó, qual é a representação desse número, olha só, em outras linguagens, ó, hexadecimal, decimal, octal, e tá aqui o que nos interessa, ó, a linguagem binária. Então tá aqui o número, ó, 10000111. Então, mesmo número que nós encontramos aqui. Então, tiramos aí a prova, resultado correto. Vamos agora aprender a fazer o contrário. Se de um lado eu posso pegar um número em decimal e converter ele para binário, pode acontecer uma situação contrária. A banca te perguntar como é que você pega um número em binário e você converte ele para decimal. Pessoal, aqui, como eu estou voltando, né? De um lado eu tinha um decimal, fui para o binário, agora eu vou voltar de binário para decimal. Então, significa que eu tenho que inverter a minha operação. Então, se eu usei a divisão por 2, agora eu vou utilizar a multiplicação por 2. Então, como é que vai funcionar isso? Você vai fazer a multiplicação, você vai multiplicar cada valor, cada dígito binário, ou seja, cada 0, cada 1, pela potência de 2 correspondente à posição dele, tá? Não se preocupe que a gente vai ver isso aqui um passo a passo, você vai entender como é que funciona. E no final, a gente vai ter que somar o resultado disso. Então, aqui eu tenho esse número, ó, 1100101, e eu quero saber quanto é ele em decimal. Como é que nós vamos fazer isso? Ó? Aqui, nós vamos pegar este número e nós vamos fazer, como disse, a questão, a multiplicação pela base 2, que é a base binária, colocando aqui a sua posição. Então, este primeiro valor aqui, ó, ele está na posição 0. O próximo valor aqui, ele está na posição 1. O próximo, ele está na posição 2. O próximo, ele está na posição 3. Esse outro aqui na posição 4. Esse outro aqui na posição 5. E, claro, o próximo estaria na posição 6, o próximo na 7 e assim por diante. Então, eu vou pegar o número 1, aqui ele, ó, vou multiplicar por 2 elevado a 0. Pessoal, qualquer número elevado a 0 na matemática, isso é 1. Então, aqui vai ser 1 vezes 1, e isso dá 1. Então, o primeiro valor, ele equivale aí a 1. O próximo número, eu vou fazer aquilo que a gente tinha feito anteriormente, só que agora a posição dele é 1. Então, vai ser 0 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 0 vezes 2, isso vai dar o quê? 0. Então, por isso que aqui o resultado vai ser 0. Próximo que nós temos aqui, ó, vai ser 1, que é o número, ó, aqui 1, vezes 2 elevado à posição dele. Ó. Então, aqui a posição 0, posição 1, está na posição 2. Então, vai ser 2 ao quadrado dá 4. 1 vezes 4, isso vai dar o quê? 4. E aí, nós vamos fazer isso, ó, em todos os outros. Então, vai ser 0 vezes 2 elevado à posição 3. 2 elevado a 3, 2 ao cubo é 8. 0 vezes 8 vai dar 0. 1 vezes 2 elevado à posição 4. Nós temos aí 1 vezes 2 elevado à posição 4, que é aquele que está aqui. 2 elevado a 4, isso dá 16, tá certo? 1 vezes 16 dá o próprio 16. E por fim, eu tenho esse número aqui na posição 5, então vai ficar 1, que é o número aqui, vezes 2 elevado à posição 5. 2 elevado a 5, isso dá 32. Então, vai ser 1 vezes 32, que dá o próprio 32. No final, o que é que eu tenho que fazer? Somar todos esses valores aqui, ó. 32 com 16, com 4 e com 1. Resultado, nós teremos aí o número 53.
beleza? Aí você pode pensar, Alan, isso está muito mais complicado do que o outro. O outro eu ia só dividindo e achava o binário, aqui ficou mais complicado. Só que tem uma dica. Aqui eu estou mostrando para vocês o processo completo, mas existe uma maneira mais fácil de você encontrar esse resultado. Como é que funciona isso? Aqui você vai pegar o número e você vai colocar em cima dele, começando com o número 1, ó, você começa colocando aqui o número 1 e depois você vai dobrando esse valor. Então aqui, ó, é 1, aí agora vai ficar 2, o dobro de 2, 4, o dobro de 4, 8, o dobro de 8, 16, o dobro de 16, 32, o próximo seria o 64, depois o 128, depois o 256, então vai ser sempre o dobro, tá legal? E agora você vai olhar o seguinte, ó, onde tiver o zero, esquece, porque a multiplicação do zero por esse número aqui vai resultar em zero, então não preciso me preocupar com ele, ó. Então onde tiver zero, já era. E aí agora é só somar. Então aqui, vamos apagar o que não tinha, né? Que aqui não tem número, então vamos deixar só até o 32. Então vai ser 32 mais 16 mais o 4 mais o 1. E aí você chega no mesmo valor, 53. Então aqui você já vai fazer direto. Você vai colocar o número 1 lá no topo do primeiro valor aqui. Depois você vai só dobrando. Então depois vem o 2, depois o 2, o dobro de 2 é o 4, o dobro de 4 é o 8 depois vai para 16, depois 32. De novo, onde tiver o zero, esquece, não precisa se preocupar, e aí é só somar os valores que você encontrou lá. Beleza? Bem mais prático de você fazer, né? De novo, vamos fazer isso aqui com outro número binário. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 0, 1, 0. O que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Vou colocar o número 1, depois o dobro de 1 é 2, depois o dobro é 4, e aqui o dobro de 4 já dá 8. Onde tem o zero, esquece, ó. Esquece isso aqui. Então, vai ficar o quê? 8 mais 2. Isso aqui dá 10. Então, 10, na base 10, né, na nossa linguagem decimal, é justamente representado por essa sequência de 1, 0, 1, 0 na base binária. Então, ficou bem mais prático agora de você fazer essa conversão. E chegou o momento de nós respondermos questões a respeito desse assunto. Teoria sem prática não vai te levar para a aprovação. Então, vamos agora resolver questões a respeito desse assunto que nós acabamos de ver. A questão que nós temos aqui, que foi de 2023, da banca objetiva, ela diz o seguinte: para executar suas tarefas, os computadores precisam processar muitos dados. Esses dados eles são compostos por dígitos binários, ou seja, são os nossos bits. Bit é, olha como eu disse para vocês que isso aparece em questão de prova, ó, é a menor unidade de informação. Então, ele pode falar que a menor unidade de informação, a menor unidade de valor em prova, vai dar no mesmo. Que pode ser armazenada ou transmitida e que pode assumir somente o quê? Dois valores. Que valores são esses? Então, aqui, sabe o que é que ele está te perguntando? Quais são os valores que eu posso representar os meus bits? Olha que coisa fácil. Vai ser quem? O 0 ou o número 1. Esquece, ó, 0 ou 9, não. 1 ou 9, não. E talvez muita gente poderia confundir, né, com 1 ou 2. Só que a linguagem, pessoal, toda linguagem ela começa com o número 0. Se você olhar a nossa linguagem decimal, começa o quê? Com 0, aí depois vem o 1, depois vem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e finalmente o 9. Então, se você contar aqui, vai dar o quê? 10 algarismos. Por isso que nós temos a nossa linguagem decimal. Já a linguagem binária vai ser dois valores, que começam com quem? Com 0 e depois vem o 1, gerando o quê? 2 algarismos na linguagem binária. Por isso, nosso gabarito aqui, letra A. Questão agora 2. A menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida em um computador é o bit, que pode assumir representativamente dois valores que são 0 ou 1. Apesar de o bit ser uma unidade de medida conhecida, os usuários visualizam as medidas de tamanho dos arquivos, memória ou ainda da capacidade, usando outra unidade de medida, que é o nosso byte, que equivale a. Então, aqui ele está perguntando para você, questãozinha da banca Quadrix, simplesmente o quê? Quantos bits valem um byte? E aqui
não tem para onde você correr. Nosso gabarito, letra C. É o conjunto de 8 bits que vai formar um byte, que a banca também pode chamar isso de quê? Caractere. Questão 3. Um dos principais objetivos do sistema operacional é permitir aos seus usuários a correta manipulação de dados. Neste contexto, sistemas operacionais armazenam e representam dados a partir de um conjunto de 8 unidades de informação digital. Então, aqui, quando ele fala desse conjunto de 8 unidades de informação digital, ele está falando do nosso byte, sendo amplamente utilizado para representar caracteres no nosso padrão ASCII, que é aquela tabelinha que a gente viu. Armazenar pequenos números inteiros ou endereçar dados. Assinale a alternativa que descreve o conceito descrito. Como vimos aí, ele está falando do byte. Pode ser a palavra? Não pode ser a palavra, que é o nosso termo lá, Word, né? Porque o Word ele é uma representação que pode ser de 16 bits, lá nos modelos antigos, 32 e hoje em dia 64 bits. Quando ele fala de um valor que é fixo, que é um conjunto de 8 bits, ou 8 unidades de informação, ele está falando do byte. Então, não poderia também ser a letra D, também software não entra aí na descrição. Próxima questão diz assim: quantos bytes, olha só, quantos bytes são necessários para armazenar a palavra concurso? Pessoal, olha só que interessante. Nós falamos em aula que um byte é necessário para você representar um quê? Um caractere. Então, se eu quero saber quantos bytes são necessários para representar essa palavra, é só contar quantos caracteres eu tenho, tá? Nesse caso é só uma palavra, então conta só aqui as letras. Se fosse duas palavras, você tinha que contar também o espaço. O espaço também é um caractere. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu vou precisar, nesse caso, de 8 bytes para representar essa palavra. Gabarito, letra C. Agora nós temos aqui uma questão deste ano de 2025 da banca Consulpan que nos diz o seguinte: um dos principais objetivos dos sistemas operacionais é permitir aos seus usuários a correta manipulação dos dados. Neste contexto, os sistemas operacionais empregam uma unidade de dados de tamanho fixo. Aqui ele causa uma certa confusão, porque ele diz assim, ó, que essa unidade de dados ela é de tamanho fixo. Só que ele continua aqui na frente dizendo justamente que ela é definida conforme a arquitetura do computador, ou seja, então ela vai variar, mas de acordo com a arquitetura. Se eu tenho um processador que trabalha com 16, né, arquitetura 16, então o tamanho fixo dessa unidade de dados vai ser de 16. Se é um processador de 32 bits, então o tamanho fixo dessa unidade vai ser de 32, e no padrão atual, que é os processadores de 64 bits, o tamanho fixo dessa unidade, então, vai ser de 64. Então, ele vai variar, mas de acordo com a arquitetura do processador, que foi o que nós falamos, né? E é usado para operações internas e transferência de dados, tais como cálculos aritméticos e a lógica booleana. Aí ele está só explicando o que o processador vai fazer, tá? A gente vai estudar isso lá quando a gente entrar em processadores. O que interessa aqui, basicamente, é o nome deste conceito, tá? Ele quer o nome correto para este conceito, que é justamente para você representar esse conjunto de unidades. Poderia ser o byte aqui? Não pode. Por quê? Porque o byte ele vai ser sempre o quê? 8 bits. Nem é o bit, que é a menor unidade de valor, porque na questão ele já está te dizendo, esse conjunto, ou ele vai ser 16 bits, ou ele vai ser 32 bits, ou ele vai ser 64 bits. Então, aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando daquele termo em inglês, que é word, e em português significa palavra, gabarito. Então, aqui será a letra C. Nessa questão, temos o seguinte: os computadores, por utilizar o sistema de numeração binário, só podem trabalhar com dígitos 0 e 1, chamados de bit. E por essa razão foram desenvolvidos sistemas, dentre os quais se destaca o ASCII, para que eles possam representar caracteres alfabéticos.
algarismos, sinais de pontuação e outros símbolos. Como vimos, isso está certo. Nossa tabelinha ASCII é um padrão justamente para a representação dos nossos caracteres do teclado e nós temos lá justamente o conjunto de 8 bits para formar essa tabela ASCII, justamente porque ele consegue gerar 256 combinações diferentes, que é mais do que suficiente para representar esses símbolos, caracteres, números, entre outros. Questão 7 da banca Quadrix fala a respeito da nossa tabela ASCII, e aqui ele traz só o significado dessa sigla, American Standard Code for Information Interchange. O que diferencia uma letra maiúscula de uma letra minúscula? Aqui ele está falando a respeito da diferença. A gente viu lá que a letra A, a representação em binário, ela é diferente da letra A em minúsculo. Só que a gente viu o seguinte, os últimos dígitos binários, eles eram iguais, eles são iguais. O que é que mudava então? Os primeiros. Como cada letra, cada caractere é representado por 8 bits, o que mudava, o que era diferente, era justamente os 4 primeiros. Então, os 4 primeiros eram os que mudavam na representação da letra maiúscula e minúscula. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra A. Beleza? Os 4 últimos, eles são iguais. Então, não é aqui o que diz a letra B. Questão 8. Com relação às unidades de memória no computador, marque a opção e dado aqui, ó, ele está pedindo para a gente a opção que incorreta, certo? A gente está atrás do erro aqui. Letra A. 1 byte equivale a 16 bits. Olha como está fácil. Já achamos aqui a nossa resposta. Porque 1 byte, a gente viu, ó, não é 16 bits e sim 8 bits. A letra B ele diz que o bit é a menor unidade de informação na informática que pode ser armazenada no computador. Isso está certo. Letra C diz que um bit ele pode assumir apenas 2 valores, também está correto. Ou ele é 0 ou ele assume o valor 1. A letra D diz que 1 MIB equivale a 1024 KIB. A gente vai estudar isso aqui depois, tá? Mas isso aqui está correto. E a letra E diz que no padrão ASCII, 1 byte consegue armazenar um caractere. Isso também está correto. Questão 9. Para armazenar caracteres, pode ser usado o padrão ASCII, onde cada caractere é alocado 1 byte. Para string, pessoal, aqui é um conjunto de caracteres. Esse tema aí você vai encontrar muitas vezes também, quando a gente estiver falando sobre questões de informática, principalmente se for relacionado mais à parte de desenvolvimento de software, tá? Então, string é um conjunto de caracteres, beleza? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, para a string a seguir, que é essa daqui que ele vai trazer à frente, ó, delimitada por aspas, então ele está falando isso aqui, ó, não conta a aspa, tá, pessoal? Ó, a aspa é só para identificar o caractere que começa aqui, ó, Federal do Amazonas. Aí ele quer saber o quê? Quantos bytes são necessários para realizar o armazenamento usando o padrão ASCII. Sabe o que, é que ele está te perguntando aqui, no final? Quantos bytes eu formo essa palavra Federal do Amazonas? E aqui é só contar. E lembra, aqui como eu tenho mais de uma palavra, o espaço conta, pessoal. O espaço aqui ele também é um caractere, tá certo? Então agora eu tenho, ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais um espaço aqui, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui eu tenho, ó, 19 caracteres para representar essa frase, essa string Federal do Amazonas. Então, não esquece, vou até colocar aqui bem destacado para você, ó, o espaço também é um caractere.
Então, quando você for contar, conte os espaços. Então, vamos aqui responder agora questões sobre essa conversão de bases. Aqui ele diz assim, ó, o dígito binário é a base da computação. A gente já sabe. Ele é um dos responsáveis pela comunicação entre o hardware do seu computador, ou seja, os dispositivos do computador trabalham com essa linguagem. Sabendo que a letra K é expressada pelo decimal 75 na tabela ASCII, então ele está te dizendo que naquela tabela que a gente estudou, a letra K em decimal ela tem a representação 75. Só que o que ele vai pedir aqui é essa representação em binário. Assinale a alternativa correta que apresenta o valor em binário, que representa a letra K. Então, aqui eu não tenho como fazer uma conversão de K para binário, mas eu tenho como fazer a conversão de quem? De 75. Então, por isso que ele disse que a letra K equivale a 75. Então, como é que eu faço isso aqui? É só a gente seguir aquela regra. 75, eu vou fazer o quê? Divisões sucessivas por 2. Então, eu tenho, ó, 75 dividido por 2. Lembra, se eu tenho um número que ele é ímpar, eu já sei que o resultado dele vai sobrar um resto, que é exatamente o que nós vamos precisar. Então, aqui eu tenho 75 dividido por 2 vai dar 37. 2 vezes 37 dá 74. E aí, 74 para 75, o resto é 1. Aí eu continuo. 37 dividido por 2, nós temos agora o valor 18. 2 vezes 18 dá 36, para 37, 1. Agora, o nosso número 18, ele já é um número par. Então, significa que o meu resto aqui, ele vai ser o quê? 0. Aqui vai dar 9, né? 2 vezes 9 dá 18. Para 18, o resto é 0. 9 já é um número ímpar, então já sei que o resto aqui vai ser 1. Então, eu tenho, ó, 9 dividido por 2 dá 4. 2 vezes 4, 8. 8 para 9, 1. Continuo. E já sei que o resto é 0, porque é um número par. 4 por 2 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Para 4, 0. 2 ainda dá para dividir? Dá para dividir. Então, vamos dividir. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Para 2, o resto é 0. Aqui não dá mais para dividir. Então, agora é só começar a escrever o nosso número. Lembra que é sempre voltando, ó, contando com esse 1 aqui que não dá mais para dividir. E aí, a gente escreve ele sempre seguindo a ordem inversa. Então, vai ser, ó, 1, depois esse 0 aqui, ó, depois esse 0, depois esse 1, depois 0, depois 1 e depois esse 1 aqui. Beleza? Olhando aqui para as alternativas, você vai ver que não tem exatamente esse número aqui. Por quê? Lembra que nós falamos que para representar um caractere, como é o caso aqui da letra K, você precisa de 8 bits. Tá certo? Se eu contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou um número aqui. Sabe o que é que você vai fazer? Você coloca o 0. Alain, eu posso botar o 0 aí? Pode, porque aqui segue a mesma regra que a gente aprendeu na nossa linguagem decimal, que o 0 à esquerda não vale nada. Então, se eu colocar um 0 aqui, eu não estou mudando o valor do número. Ele continua sendo o número 75. Então, eu só estou colocando, por quê? Porque eu preciso de 8 bits para representar um caractere. Então, aqui pode adicionar o 0 sem nenhum problema. E aí, agora sim, nós encontramos o gabarito, que é a letra D. Nós temos aí esse número 0100, tá aqui, ó, 0100, depois 1011, 1011, né, porque não existe o 11, 1011, tá bom? Seguindo aqui, próxima questão, ele pede agora o seguinte, ó, o caractere A, questãozinha da banca Sebrasf, né, ó, recente aqui, 2021, o caractere A corresponde a este valor binário, ó, 0100000001, e é representado em decimal no código ASCII por qual valor? Então, aqui, mesmo esqueminha que a gente aprendeu na aula, ó. Vou colocar o número aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 aqui, mais um, outro aqui, ó. 01, 00, 00, 00, 00, 01. E 8 valores binários que representam aí a letra A. O que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Lembra?
A nossa dica foi, você começa aqui com o número 1 aqui em cima e depois você vai dobrando esse valor. Então, o próximo vai ser o 2, dobro de 1, o dobro de 2 dá 4, depois dá 8, depois dá 16, depois 32, depois 64 e depois aqui 128, que é o dobro de 64. Onde tem o zero, esquece, não precisa se preocupar. Ó. Pode riscar aqui que não vai ser utilizado para nada. Então, sobrou para a gente o quê? Onde tem o 64 e onde tem o 1. É só somar. 64 mais 1 igual 65. Ou seja, uma questão que parece ser difícil, você resolve aí em menos de 1 minuto. Tá certo? Então, aqui, gabarito, letra D. Questão agora 12. Em informática, é importante entender como um computador interpreta os dados por meio de sinais eletrônicos. O bit é a forma que o computador processa e interpreta os dados. Ciente disso, assinale a alternativa que representa em binário o número 2015, sabendo que esse número está na base 10. Então, o que ele quer é a representação aqui em binário para 2015. Então, vamos fazer o mesmo esquema lá que nós aprendemos, né? Nós temos aqui, então, o número 2015. Vou fazer a divisão dele por 2. Aqui, sempre que tiver com um número ímpar, lembra que o resultado ele vai ter um resto 1. E quando for um número par, o resto é 0. Essa dica é só para você ficar de olho na sua conta, tá? Quando você dividir, você vai saber exatamente onde vão aparecer os zeros e uns aqui. Então, eu tenho 2015 dividido por 2 dá 1007, tá? Resto 1, né? 1007 dividido por 2, isso aqui vai dar 503. 503 vezes 2 dá 1006, então o resto também aqui é 1. 503 dividido por 2 dá 251. 251 vezes 2 dá 502, então o resto também é 1. 251 dividido por 2 dá 125. 2 vezes 125 dá 250, resto 1. 125 dividido por 2 vai dar 62. 2 vezes 62 dá 124, resto 1 também. Agora já é um número par, então já sei que o resto vai ser 0. 62 dividido por 2 dá 31, resto 0. 31 dividido por 2 é um número ímpar, então já sei que o resto vai ser 1. Aqui vai ser 15, né? 2 vezes 15 dá 30, resto 1. 15 também é um número ímpar, dividido por 2, isso aqui vai dar 7. 2 vezes 7, 14, para 15, resto 1. 7 dividido por 2, isso aqui dá 3. 2 vezes 3 vai dar 6, resto 1. 3 dividido por 2, isso aqui dá 1. 1 vezes 2 dá 2, para 3, o resto é 1. Chega aqui, ó, o 1 não dá mais para dividir, então agora é só a gente anotar o nosso número, sempre pegando do final para o início. Então vamos lá, ó. Vai ser, ó, 1. Agora esse outro, ó, vamos logo fazer aqui direto, ó. Então eu tenho, ó, o 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem um 0 aqui. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 números aqui, ó. Beleza? Se você contar aqui, você vai perceber que você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então você tem 11 números aqui. Nas alternativas, todas elas estão com 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas têm 12 números. Então, eu aprendi que eu posso colocar um número aqui na frente que não altera o valor. Então, aqui é só para fechar a quantidade de valores que eu tenho nas alternativas, que são 12 algarismos. Beleza? Encontramos aqui, então, o nosso gabarito, que vai ser a letra D de dado. Se você olhar aqui, ó, ele tem exatamente a mesma sequência numérica aqui, ó. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Depois vem aqui, ó. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. E depois, no final, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tá certo? Então, temos aí como gabarito letra D. E assim nós concluímos a parte 2 da nossa aula sobre conceitos básicos de informática. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. E caso você ainda não seja inscrito, eu peço que você assim o faça. Lembra de ativar as notificações também, para que o YouTube ele te avise dos próximos vídeos quando forem lançados aqui no canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.